Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Pastor Beto Fernandes que te fala, e nós estamos falando de que a graça de Deus nos coloca acima das circunstâncias, acima da doença, acima das dificuldades, acima das aflições, acima dos problemas, acima das frustrações, acima das potestades. Então a graça me levanta para viver um poder da ressurreição. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que quando Paulo escreveu aos preciosos irmãos de Filipos, ele estava sentindo o efeito da dificuldade prolongada e se sentindo drenado pelo ministério árduo que ele exercia. Ele havia sido espancado, chicoteado inúmeras vezes e ocasiões. Havia naufragado 4 vezes, estava preso por amor ao evangelho. No primeiro capítulo do livro de Filipenses, da carta de Filipenses, Paulo relata o fato de que o prospecto do céu havia se tornado muito atrativo. Então, que o céu para ele havia se tornado muito atrativo para ele. Mas ele também expressa a sua decisão de continuar seu ministério para promover o progresso espiritual dos filipenses. Você pode verificar isso lá na carta de Filipenses, capítulo 1, do verso 21 ao 26. No terceiro capítulo de Filipenses, Paulo faz uma afirmação com relação à ressurreição, a graça que nos coloca acima. Sem dúvida, ele elimina, sem dúvida, ele ainda tinha em mente a ressurreição final quando os cristãos receberam corpos glorificados. Entretanto, parece que há uma consciência distinta na mente de Paulo de que o poder da ressurreição não se restringe exclusivamente àquele evento futuro maravilhoso. Por exemplo, em Filipenses 3:10, Paulo expressa seu desejo do poder, o conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Amém? A palavra conhecer que Paulo usa aqui significa o mero conhecimento cognitivo, mas se refere a um conhecimento pessoal, íntimo, experimental. A tradução amplificada da Bíblia de Filipenses 3:10 diz, é muito poderosa em expressar o que ela está dizendo, o desejo de Paulo de ascender, de caminhar na elevação do poder da ressurreição. Vamos ler então Filipenses 3:10. Pois o meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo e que eu possa me tornar progressivamente, mais profundamente, intimamente relacionado com ele, percebendo, reconhecendo, compreendendo as maravilhas da sua pessoa mais firmemente e mais claramente. E que eu possa, desse mesmo modo, passar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o qual ela exerce sobre os crentes. Aleluia! Que coisa maravilhosa, Então está enfatizado a frase, que Paulo observa que ele tem interesse de experimentar o poder da ressurreição de Cristo em sua vida. Ele também anseia para conhecer mais profundamente a pessoa do próprio Cristo. Não buscamos poder da maneira extravasada ou extraviada e desejamos conhecer Cristo de qualquer jeito, mas sim através da sua ressurreição. Paulo continua nesse versículo escrevendo que, se possível, ele precisa ou ele possa atingir a ressurreição espiritual e moral que eleva entre os mortos. Aleluia! Sabe, queridos? Então, Filipenses 3:11 diz assim, Paulo estava aguardando ansiosamente a sua ressurreição, no arrebatamento da igreja e assim a sua posição triunfante perante o seu Senhor no tribunal de Cristo ou em Cristo, como um padrão de experimentar pelo poder da ressurreição a vida. Aleluia! Então, irmãos, nós temos que ter, a partir desse entendimento, dessa introdução que eu disse da ressurreição, uma maneira de nós vermos como nova criatura nós mesmos. Não deve ser algo que nós pensamos ou esperamos os outros falar. Nós mesmos temos que nos ver como nova criatura. Nós experimentamos a ressurreição de Cristo. Nós passamos pela ressurreição de Cristo. E nós experimentamos a glória da ressurreição. E hoje nós vivemos isso.
Então nós temos que viver de uma forma extravasada, né? Uma vida nova, uma nova vida. Aleluia. Não é admirar que João disse: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, né? Então nós devemos experimentar essa ressurreição na nossa vida diária. Esse poder da ressurreição atuando em nós é que nos dá um fruir do poder da vida de Deus em nós. Deus, né, quer penetrar a sua vida na nossa vida, uma vida prática, uma vida diária. Então eu e você temos que entender que a ressurreição não é meramente algo que foi feito em Cristo. Esse poder está em nós, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e agora ressuscita o nosso corpo mortal. Então nós podemos contar todos os dias com essa ressurreição, viver essa ressurreição. Isso não é algo que vai parar, é algo que não vai parar a nossa vida mortal, é algo que vai transcender a nossa vida mortal, ela vai vivificar o nosso corpo mortal. Tudo isso nós temos que entender que a ressurreição não é um evento da cruz do Calvário. A graça nos coloca acima, porque agora nós estamos ressurretos com Cristo, somos um com Cristo. E essa afirmação, ela tem que ser uma afirmação compenetrante ou penetrante nas nossas vidas. Não é verdade? Ela tem que afetar a nossa forma dinâmica de ser. Nós temos que viver essa promessa, não como promessa futura, mas como promessa atual. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos justos. Aquele que ressuscitou dentre os mortos também nos fez ressuscitar com ele. E aquele que assentou à direita de Deus Pai, nós assentamos com ele. Então essa graça nos leva a viver uma vida acima de tudo, acima das circunstâncias, acima da doença, acima da pobreza, acima de qualquer dificuldade. Quando olhamos para a dificuldade, nós temos que olhar que estamos acima dela. Não estamos nela, nem estamos dentro dela. Nós estamos acima dela, com o poder da ressurreição. E Cristo em nós é a esperança da glória. Então, irmão, irmã, não fique compenetrado na dificuldade. Olhe para onde você está sentado. Olhe para onde a graça te colocou. Olhe o favorecimento da graça na tua vida. Olhe o favor de Deus na tua vida. Sabe, queridos, quando nós vivemos assim, nós vivemos de uma forma transformatória, porque nós somos uma nova criatura assentados à direita de Deus Pai, com Cristo Jesus, com acesso ao trono da graça. Nós olhamos de cima para baixo, e quando se olha de cima para baixo, se vê tudo pequeno. Quando se olha de baixo para cima, se vê tudo maior. Mas quando se olha de cima para baixo, se vê pequeno. Ande de avião e olhe na janela, você vai ver como que as coisas são pequenas. As casas, os prédios, o mar, tudo é pequeno. Deus nos colocou assentado com Cristo através da ressurreição, o poder da ressurreição, aqui e agora nessa vida, uma nova maneira de nos vermos grandes e as coisas pequenas. Olhe de cima para baixo para as circunstâncias e você vai poder dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? O poder da ressurreição, pela graça de Deus, nos colocou assentado acima para ser maior do que tudo que está embaixo. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes, que te ama. Fica firme, tudo vai bem.